Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que considerei pertinentes. Antes de começar, esta nova série conta atualmente com o apoio da Freedom 24 e por isso quero desde já agradecer à mesma. Esta semana começamos pelo maior evento recente, que foi o debate presidencial entre Trump e Joe Biden. E de uma forma resumida, o debate foi um desastre. Tal como muitos comentadores já disseram, o Trump venceu e o Joe Biden mostrou grandes sinais de fragilidade. Vou mostrar agora alguns clipes do Joe Biden para verem o que me estou a referir. Ele falou de uma forma incoerente e também parecia confuso e atrapalhado. Able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. Continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more Border Patrol and more. I was at 8 handicap. Yeah. 8. Never. But I have, you know how many? I've seen you swing. I know you swing. Okay, let's not act like children. President did when, for example, he wants to get rid of the ability of Medicare for us to be able to negotiate drug prices with a big pharma. Pronto, é isto. Agora, como seria de esperar, vários jornais americanos já estão a pressionar Joe Biden para que desista da sua candidatura e dê lugar a outro candidato. Esta questão da incapacidade de Joe Biden traz mais incertezas às eleições americanas, que já por si são conhecidas historicamente por acrescentar volatilidade aos mercados financeiros. É possível observar isto neste gráfico, que mostra um índice de volatilidade do mercado e que apresenta sempre picos perto das datas das eleições. Contudo, apesar das taxas de juros estarem bastante interessantes neste momento, estas continuam a depender das taxas definidas pelo Banco Central Europeu. Por outro lado, no dia 26 de junho saíram os dados da venda das casas dos Estados Unidos, que mostram que a venda das casas diminuiu 11,30%. Isto aconteceu devido à decisão da Fed de manter as taxas elevadas. Agora, sobre algumas empresas americanas. Vimos que a Amazon atingiu pela primeira vez um market cap de 2 trilhões, que se está a aproximar assim da Google. Por outro lado, a SpaceX elevou a sua avaliação para 210 mil milhões de dólares depois de ter feito um acordo com a NASA. Neste momento, é a segunda startup mais valiosa do mundo, estando apenas atrás da empresa chinesa ByteDance, que é a dona do TikTok. Por falar em empresas chinesas, retomamos ao tema dos carros elétricos chineses que temos vindo a falar nos últimos episódios. E segundo um estudo, espera-se que as empresas chinesas representem 1/3 do mercado global até 2030. Isto é uma cota de mercado enorme que trará muitos problemas para as restantes empresas fabricantes de veículos elétricos. E é exatamente por isso que as restantes empresas estão a tentar arranjar formas de desenvolver as suas tecnologias e poderem ser mais competitivas. Um exemplo disto é que a Volkswagen, que anunciou um investimento de 5 mil milhões de dólares na Rivian, numa parceria que visa desenvolver esta tecnologia. Este anúncio fez com que as ações da Rivian subissem mais de 50%, sendo que esta empresa apresenta uma desvalorização de mais de 80% desde o seu IPO. Por outro lado, outra ação que sofreu uma queda significativa foi aqui a MPW, que até faz parte do meu portfólio, que está aqui com uma rentabilidade de 31,10%, mas antes até era muito superior a esta. Esta queda aconteceu depois da empresa Optum recuar na sua oferta de comprar o setor médico da Steward, que é uma empresa que aluga os hospitais da MPW e que corresponde a cerca de 20% das rendas da MPW. Por último, no dia 1 de julho saiu o ISM Manufacturing, que é um indicador mensal do estado da economia dos Estados Unidos. Falando agora sobre Portugal. Grande Diogo Costa. Mas agora a sério, foi finalmente aprovado o decreto-lei que isenta o IMT imposto de selo para jovens que comprem a sua primeira habitação e deverá entrar em vigor a 1 de agosto. Aliás, os jovens agora até estão a adiar a escritura para poderem usufruir desta isenção. Isto porque apenas serão elegíveis as escrituras feitas a partir de 1 de agosto. Por isso, mesmo que tenhas feito o CPCV antes, o que interessa é quando farás a escritura. Outra notícia positiva é que entrou em vigor a lei que garante um alívio na tributação das mais-valias em IRS resultante de investimentos no mercado de capitais. De uma forma resumida, esta lei prevê um alívio de 10% para investimentos entre 2 a 5 anos, 20% se for entre 5 a 8 anos e 30% se for superior a 8 anos, o que é excelente para todos nós que muito provavelmente temos investimentos a render a médio e longo prazo. E para que não haja dúvidas, esta lei também vai abranger investimentos em empresas internacionais, porque, tal como se vê aqui, a lei refere-se a qualquer instrumento financeiro
selecionado em mercados regulamentados. Além disso, a lei também inclui incentivos fiscais para apoiar a entrada de micro, pequenas e médias empresas na bolsa. E por último, esta lei também introduz um novo regime fiscal para o produto individual de reforma pan-europeu, conhecido como PPR europeu, que confere a este produto o benefício fiscal dos PPRs. E por falar em investimentos de médio prazo, a SIC afinal vai emitir 48 milhões de euros em obrigações em vez dos 30 inicialmente anunciados. Mas eu já dei a minha opinião sobre estas obrigações no episódio anterior. Mas a melhor novidade desta semana, sem dúvida alguma, é que os alunos do 10º ao 12º ano das escolas do Porto vão ter uma disciplina de literacia financeira. Ou seja, finalmente a disciplina que vai ser sem dúvida essencial na vida das pessoas, mas é apenas nas escolas do Porto. Por outro lado, relativamente ao tema da habitação em Portugal, temos uma boa notícia, em que as prestações das casas vão diminuir neste mês de julho, seja Euribor a 3, 6 ou 12 meses. Apesar da diminuição ir apenas até um máximo de 32 euros, este é um valor que, para algumas famílias portuguesas, pode ser algo significativo. O mesmo já não se pode dizer das rendas em Portugal, uma vez que o valor mediano dos novos arrendamentos registrou um aumento de 10,50% no primeiro trimestre deste ano. Além disso, esta notícia também alerta para o facto das rendas em Lisboa e no Porto custarem aproximadamente o dobro das rendas do resto do país. Ainda por cima, as cidades de Lisboa e Porto estão a registrar altos níveis de criminalidade, em que os autarcas dizem que o problema está relacionado com as drogas e também com a imigração desregulada. Aliás, até o próprio António Costa foi furtado durante um almoço num bairro típico de Lisboa. E por falar no ex-primeiro-ministro, ele foi eleito um novo presidente do Conselho Europeu, sendo o primeiro português a conseguir tal feito. Quanto ao nosso governo, decidiram avançar já este ano com a privatização da TAP, uma vez que a localização do novo aeroporto já está definida. E o nosso Ministro das Finanças prevê um crescimento da nossa economia acima de 3%, sendo que atualmente é de 2%. Isto significaria que, numa perspectiva otimista, os salários em Portugal poderiam sofrer uma subida média anual de cerca de 3%. Contudo, mesmo que a economia suba a 3%, se a inflação estiver próxima desse valor, acaba por anular o aumento do poder de compra dos portugueses, para além que depende muito da entidade empregadora se realmente sobe ou não o salário, não é? Mesmo que a economia suba. E é isto que se verifica neste momento, porque apesar da inflação em Portugal apresentar uma tendência de descida, continua com um valor significativo de 2,8%. E além disto, para piorar a situação, as famílias portuguesas bateram um recorde de depósitos bancários, elevando o valor para 184 mil milhões de euros. Isto é uma das piores coisas que podemos fazer às nossas poupanças, uma vez que as mesmas irão continuar a desvalorizar ano após ano. Por isso é que eu acho que devemos procurar formas seguras de rentabilizar o nosso dinheiro, a uma taxa pelo menos igual ou superior à taxa de inflação. Aliás, como última notícia, até deixei aqui uma nota que a Freedom Old Corporation, que a Freedom 24 pertence à mesma, foi recentemente revista pela empresa internacional de ratings, ACP, e foi dado um upgrade ao seu rating financeiro. Para terminar, também vou deixar um passo a passo para que possa esclarecer qualquer dúvida no processo de abertura de conta. Deixem nos comentários o que acharam sobre o vídeo e também sobre o que acham que vai acontecer ao Joe Biden depois deste debate. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.